reset, né? Resetar a vida velha. E para isso, como que a gente vai conhecer a Deus, as obras de Deus, a palavra de Deus, o poder da fé em ação? Amado, se você nunca se relacionou com essa vida espiritual, com esse reino que era invisível, mas que agora ele é testificado no seu interior, é exatamente porque o Espírito ele vem trabalhar, ele vem convencer, ele vai falar, ele vai bater a porta do teu coração. Mas o que acontece? Quando o Espírito de Deus ele trabalha, a estrutura da alma está muitas vezes fechada, magoada, ressentida. E muitas vezes a nossa alma, ela se fecha, as nossas emoções, elas estão exatamente fechadas, inacessíveis para que o Espírito de Deus possa quebrar estruturas. E eu quero dizer para você que toda estrutura na nossa alma, para ser trabalhada pelo Espírito, nós precisamos nos render, nós precisamos deixar e precisamos fazer força para que a vontade de Deus se realize na nossa alma, nas nossas emoções. Vamos lá, alguém que pisou em você, te humilhou e te feriu, e o Espírito de Deus fala para você perdoar. É fácil perdoar essa pessoa? Claro que não. Aí você olha, ainda mais quando você está certo e a pessoa toda errada. É ou não é? É fácil perdoar? Não. Mas o Espírito de Deus diz, você tem que perdoar. E aí você olha para a pessoa, uma pessoa arrogante, mentirosa, falsa, fofoqueira, fala mal de você, cria contenda, é contenciosa, enfim, tem todos os motivos para você não perdoar. Mas o Espírito de Deus diz que nós precisamos perdoar. E aí, amados, é nesse momento que a alma vai combater, ela vai querer se opor à direção do Espírito. Eu estou dando apenas um exemplo pequeno, mas isso acontece muitas vezes com matrimônio, acontece muitas vezes nos relacionamentos com os pais, acontece muitas vezes no seu trabalho, com um amigo de confiança, com alguém que de repente pisou em você, puxou teu tapete e te deixou em maus lençóis. Então, quando o Espírito de Deus vem trabalhar, nós precisamos nos render. Diga assim, render. Por quê? Porque a partir do momento que você se rende, você diz assim, eu não quero, mas eu vou me sujeitar à vontade de Deus. E quando a gente se sujeita à vontade de Deus, o Espírito de Deus pode nos capacitar a realizar a vontade dele, que ainda não é a nossa, mas porque o nosso coração estará sujeito, nós poderemos experimentar essa vontade. E ela ser gerada em nós, ela ser trabalhada em nós, ela gerar uma consciência em nós, até que possamos chegar de verdade e dizer assim, agora eu posso verdadeiramente testemunhar que eu estou experimentando a vontade de Deus em minha vida. Esse é apenas um dos exemplos de muitos. Isso acontece com as obras da carne, isso acontece com o pecado, com as tentações, com os desejos. Isso acontece, amados, em todas as áreas da nossa vida. Com as questões financeiras, com aquilo que a gente julga que é impossível viver da parte de Deus. Isso acontece com o jejum, isso acontece com a oração. Quantas vezes você vai orar e você não tem vontade de orar? Mas você se sujeita à vontade de Deus, está ali, e o Espírito Santo vai começar a gerar em você essa alegria, essa vontade, esse desejo, essa comunhão. E essa comunhão vai crescer até que essa vontade de Deus seja uma verdade em você. Aleluia? É exatamente assim. Mas quando que nós nos fechamos, quando que a gente resiste à obra do Espírito? Quando o Espírito de Deus ele fala, ele mostra para você, e você, por causa do emocional, por causa da decisão humana, por causa do padrão da vida velha, e lembrando, o padrão da vida velha traz
sentimentos, hábitos, culturas e também o estabelecimento de decisões. Não esqueça disso. Os padrões da vida velha não é somente eu fazer, porque tudo que eu faço eu senti primeiro. Então está ligado a nossas emoções. Tudo que você realiza, primeiro você sentiu. Você não faz nada se antes você não sentir. Ah, não, eu senti que eu preciso visitar uma pessoa. Eu senti vontade de pecar. Estou dando extremos aqui. Eu senti vontade de mentir. Eu fui tentado. A tentação, ela vem de onde? Ela vem de uma emoção, de um sentimento, de um pensamento. E esse pensamento vai levar você a uma ação. Entende? Então, nunca se esqueça que a resistência à obra do Espírito é quando o Espírito de Deus trabalha em você e você se fecha. E você coloca suas próprias justificativas, seus próprios padrões, suas próprias vontades. E você diz, não, Espírito de Deus, você pode ir até aqui. A partir daqui, quem governa sou eu. Entende? Quem governa sou eu. Sou eu que decido, sou eu que mando, sou eu que faço. E se eu não fizer, você que lute comigo, porque eu estou aqui. Alguns ainda dizem assim, né? Você que lute, Espírito de Deus. E aí, amados, é nesse momento que nós apagamos o Espírito em nós. Apagamos a obra do Espírito de Deus em nós. Porque a palavra diz que o Espírito de Deus ele não vai contender com o homem para sempre. Não vai. E aí, se o Espírito Santo fala, abra seu coração. Amém? Amém. Vamos abrir Atos 7:51. Atos capítulo 7, versículo 51. Amém. A palavra diz assim: homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Então veja, amados, aqui essa palavra ela está dizendo exatamente isso, que os homens que tinham um coração fechado para Deus, eles resistiam ao Espírito. E toda resistência à obra do Espírito de Deus, seja ela no seu espiritual, seja ela no seu emocional, seja ela na sua mentalidade, isso sempre vai te causar muitos prejuízos. Muitos prejuízos. Por quê? Porque a partir do momento que você tem resistência, você é tido como duro de entendimento ou de coração e incircunciso. Diga assim, incircunciso. Ou seja, seu coração não está apto, não está disponível para ser trabalhado pelo Espírito de Deus. E todas as vezes que a gente posiciona a nossa vida dessa maneira, nós estamos fechando o acesso à vida de Deus para ser gerada em nós. Nós não damos acesso para que a vida de Deus seja gerada em nós. Deu para entender? Ok? Então, guarde essa palavra. Por quê? Porque isso faz parte, resistir ao Espírito de Deus, faz parte de uma estrutura da vida velha. Todas as pessoas que resistem ao Espírito de Deus, elas estarão fadadas à perdição. Ok? À perdição. Porque, amados, o Senhor não se deixa escarnecer. Ok? Vamos para o próximo ponto.
Colocar sempre a sua justificativa no outro. Diga assim: colocar sempre a minha justificativa no outro. Nunca coloque as justificativas da sua fé, da sua vida, das suas conquistas, da sua vida com Deus nos outros. Nunca coloque. Por quê, amados? Porque todas as vezes que a gente justifica uma falha, um pecado, uma desobediência, uma incredulidade, uma resistência ao Espírito de Deus em outra pessoa, nós estamos negando a obra de Deus em nossa vida. Nós estamos negando a obra do Espírito de Deus em nossa vida. Quantos entendem isso? Isso é forte, né? E eu quero dizer para você que as outras pessoas, elas podem até afetar você. Elas afetam? Claro. Quantos maridos não afetam suas esposas? Quantas esposas não afetam seus maridos? Quantos pais não afetam seus filhos? E quantos filhos não desonram seus pais? Entende isso? É claro que isso gera um prejuízo, isso vai afetar, sim. Mas, amados, nós não podemos definir a nossa vida com Deus por causa dessas situações ou dessas circunstâncias. Muitas pessoas, e no decorrer do ministério, a gente sempre ouve isso: por que você se desviou? Ah, porque meu marido nunca quis servir a Deus da maneira que eu deveria, da maneira que eu queria. Ah, porque você deixou Jesus? Porque minha esposa é o cão dentro de casa. Eu não consigo servir a Deus por causa dela. E aí a pessoa, ela define a fé dela por causa de outra pessoa. E aonde está, amados, o padrão da obra do Espírito de Deus na vida dessa pessoa? Aonde está o perseverar? Aonde está o resistir até o sangue? Aonde está a vida com Deus, a decisão em Deus, que ela está acima de qualquer circunstância? Ou, não, a minha vida com Deus não foi, eu não prosperei do jeito que eu achava. Ou eu não enriqueci do jeito que eu achava. Ou eu achava que tudo iria se resolver e vieram provas maiores. Olha só. Então, existem pessoas que elas tiram Deus do primeiro lugar para justificar pessoas, circunstâncias e situações adversas. Isso é um padrão da vida velha. Isso quer dizer que você nunca deu acesso à vida de Deus em você. Nunca. E nós não podemos dar passos na vida espiritual que nos aguarda, no chamado que o Senhor depositou em nós, na nossa perspectiva espiritual, se você colocar justificativa em outras pessoas, circunstâncias e ocasiões adversas. Isso vai acontecer? É lógico, amados, porque a gente se relaciona, nós somos pessoas de relacionamentos. Pessoas podem nos frustrar? Claro. Pessoas podem nos trair? Lógico. Pessoas podem ofender a nossa dignidade? Lógico que sim. Isso vai acontecer. Vai ter provação no meio do caminho? Com certeza. Vai ter situações ruins? Com certeza. Mas aonde está a sua decisão de ser permanente? Lembra que nós falamos sobre o homem inconstante? O inconstante, ele é moldado por essas coisas, por essas situações. Ah, não, hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou alegre. Hoje eu não estou realizado. Hoje eu não estou satisfeito. Hoje eu sinto o peso da guerra. Mas é exatamente assim. Como que a nossa vida em Deus ela será provada? Se não for debaixo de situações que vai provar você. Debaixo de situações que vai mostrar o teu coração. Quantos se lembram do povo do deserto? Eles
passaram 430 anos escravos, eles queriam ser livres. Mas quando Deus os tira daquele cativeiro e os prova no deserto, prova o seu coração no deserto, quem era ruim? Era Deus ou era o povo? Era o povo. Era o povo que era ruim. Era o povo que era ingrato. O Senhor mostrou para o próprio povo que o seu coração era perverso. O seu coração era mau. As obras que o Senhor tinha realizado não tinha trabalhado as estruturas de uma vida nova na vida daquele povo. E muitas vezes a gente está exatamente assim. Nós estamos em situações onde Deus nos tira e a gente julga que isso já foi demais, eu já renunciei demais, isso foi pesado demais, eu já abri mão demais. Amados, imagina quantas pessoas no caminho já foram ingratas conosco. E pessoas que nós já ajudamos muito. Quantas pessoas nós não passamos dias ensinando, ajudando, instruindo, e depois essa pessoa foi falar mal de nós? Talvez você ainda não bebeu desse cálice, mas você experimentou de situações aonde feriu a tua perspectiva. E se a sua perspectiva foi ferida e você riscou Deus da sua decisão, da sua escolha, mostra que você nunca saiu do deserto. Que você é semelhante ao povo do deserto. É forte isso. E nós precisamos sempre guardar o nosso coração. Por quê? Porque em meio aos desertos, em meio às situações, em meio às circunstâncias, nosso coração sempre será revelado. Diga isso para a pessoa do seu lado. Seu coração sempre será revelado. Amém? Vamos ler Hebreus 12, 11. Hebreus 12, 11. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Olha só. Então, o Espírito de Deus, amados, ele vem exatamente gerar correção, gerar formato, gerar a vida nova que nos espera, para que nós tenhamos condição de estabelecer o padrão da vida nova na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, no nosso relacionamento, na nossa sujeição, na nossa obediência, na nossa fé, na nossa constância. Amém? Por quê? Isso parece estar tão longe. Às vezes, quando a gente fala desses padrões, mas se você praticar todos os dias, quando você diz não a uma tentação, quando você diz não a uma pornografia, quando você diz não a um convite imoral, quando você diz não a situações que você sabe que vai levar você para padrões antigos. Quando você diz não à sua própria alma, quando ela começa a querer negociar com você. Porque você sabia, amados, que é a nossa alma que fica militando contra o Espírito? Ela fica falando. Não, não vai não. Olha como a pessoa é ruim com você. Olha como você merece alguma coisa. Você só se sacrifica. Você sempre é chamado a atenção. Você sempre é isso. Olha só, você merece. Você tem que ser recompensado. Você isso, você aquilo. Isso vai gerando uma decisão. E tudo o que a natureza humana precisa é justificar em cima de pessoas, de circunstâncias e de adversidades. Que são realidades? São. Ela está ali? Está.
Mas cadê o treino da vida nova nessas circunstâncias? Cadê? Cadê o buscar a Deus? Cadê a gratidão? Cadê o crucificar a si mesmo? Cadê as renúncias? Cadê a sua forma de tentar fazer de novo, de obedecer de novo, de se sujeitar de novo, de pedir a direção de novo? Quantos entendem essa palavra? Mas muitos já desistem porque, não, cansei, desisto. E você joga a toalha para a sua fé. Amados, nós não podemos negociar a nossa fé. Não podemos. Aleluia. Amém. Posso ouvir amém? Amém. Não podemos, amém? Vamos ver um outro parâmetro. Alimentar o interior com conflitos antigos, mas não mudar o exterior. Parece semelhante, mas não é. Porque justificar em cima de outra circunstância é uma coisa, mas alimentar o interior, você nem precisa das pessoas. É apenas um argumento, um sofisma no seu coração. Quantas pessoas dizem assim, não, eu já fiz, eu já fui, eu já realizei, e eu nunca consegui romper. E aí você alimenta o seu interior com justificativas e com a voz da alma. E a voz da alma, ela vai trazer a direção de quê? Do padrão da vida velha. Ela vai dizer assim, não vai, porque você já quebrou a cara. E esse argumento, ele é uma decisão no seu coração. Não vai, porque você já tentou e você nunca conseguiu. Não se deixe ser transformado, não se deixe ser amassado, não se deixe ser formado, não se deixe. Por quê? Porque você sempre se frustrou com as pessoas. Quantas pessoas não precisa de pessoas, nem de adversidades, mas ela só precisa de uma justificativa, que está na voz da sua alma, está nos padrões da vida velha. Por quê? Porque você sempre teve esse ciclo. E quando a gente fala disso, amados, são ciclos que se repetem ou se repetiram e te custaram muito. São decisões que você precisou dar, mas que você sempre se frustrou, você sempre quebrou a cara, você sempre viu que não valeu a pena. E quando é para Deus, nós não estamos disponíveis para fazer esforço para ter uma nova estrutura. É exatamente assim. Eu quero que você entenda que o padrão da vida velha, ela não está somente em decisões de pecado, mas ela está em estruturas emocionais, estruturas de pensamento, estrutura de hábitos que você levantou para que você mesmo possa estar protegido de sentimentos que um dia te custaram muito caro. Quantos entendem? E muitas vezes você deixou o muro ser levantado e você se esconde ali. E você diz, não vale a pena me relacionar. Não vale a pena me deixar ser abraçado, não vale a pena me deixar ser tocado, não vale a pena me deixar ser trabalhado. Por quê? Porque eu já sei que vai dar errado. E aí, muitas pessoas, elas alimentam o interior com conflitos antigos. Por quê? Porque elas não se deixaram ser trabalhadas pelo Espírito de Deus. E aquelas cadeias que são argumentos, são, na verdade, experiências que a pessoa teve, ela fica aprisionada ali. E ela nunca se permite romper. Aí quando o Espírito de Deus diz assim, se libera, vá lá, se relacione. Aí você diz, ai não, tenho medo. Eu tenho vergonha. O que é que vão falar de mim?
Como vão me julgar? Só o fato de você pensar na voz que a tua alma está te convencendo, aí você já desiste. Você nem pensa no fruto que o Espírito de Deus quer gerar em você. Você já se fecha. E aí você fecha com aquela justificativa interior e não deixa o Espírito de Deus gerar uma nova estrutura. Verdade. Amados, assim como a vida velha ela é realizada de padrões, de pensamentos, de sentimentos, de mentalidade, de experiências, a vida nova também precisa disso. Quantos entendem? Precisa, para gerar memória, para gerar experiência, para gerar perspectiva, para gerar reforço. Porque o Espírito de Deus, ele te mostra, mas como que a fé, essa fé emuná, ela vai se consolidar e você será inegociável? Tendo experiências com tudo que o Espírito de Deus quer gerar em você. Mas é mais fácil ficar com o padrão antigo, o padrão do hábito, o padrão emocional, o padrão psicológico, o padrão de realizações antigas. Por quê? Porque você já está cheio de autodefesa, você já está cheio de resistência, você já se acostumou a essa realidade. E nós não podemos nos acostumar com ela. Amém? Não podemos. Se você tem um argumento interior muito forte, começa a entregar esse argumento nas mãos do Espírito de Deus. E dizer assim, a partir de hoje, eu vou me esforçar. Se eu sou uma pessoa desconfiada demais, eu vou me permitir confiar. E aí, amados, se você se permite confiar e a pessoa te frustra, a culpa é sua da pessoa que te frustrou. É da pessoa, porque você teve um coração inteiro em entregar o seu coração e a sua confiança, sim ou não? Sim. Mas a pessoa que te frustrou, ela só demonstrou que ela é mau caráter. E que ela é uma pessoa, infelizmente, fraudulenta. Mas, quando nós entregamos o nosso coração na inteireza, na busca pela mudança, nós estamos nos sujeitando à obra do Espírito de Deus. E você nunca pode deixar de ser uma pessoa que ama, que confia, que se dá, que é de boa índole por causa das más experiências com outras pessoas. Amém? Então, nós precisamos fazer calar esses argumentos interiores. Por quê? Porque eles são nocivos, eles são exatamente ferramentas que vêm para Satanás ratificar muitas vezes comportamentos e perspectivas frustradas. Ok? Vamos ler mais um tópico aqui. Olha só. Desânimo, medo, frustração, sentimento de perda de tempo e sentimento de não pertencimento. Tudo isso são padrões emocionais que Satanás trabalha para não deixar você romper para uma vida nova. Eu vou ler de novo, olha, desânimo, medo, frustração, sentimento de perca de tempo, sentimento de não pertencimento, são ferramentas que Satanás trabalha o seu emocional para não deixar você avançar e construir uma vida nova. Ok? Vamos abrir Efésios 4, 22 e 24. Efésios 4, 22 e 24. Olha só que a palavra do Senhor nos mostra. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes, ou despojar do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de pensar
e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Vamos lá, olha só. Você foi convidado pelo Espírito, convidado não, intimado, a você se despir, diga assim, se despir. O que é se despir para se revestir? Se despir assim, eu vou tirar essa roupa, dando o exemplo lá do texto de Mateus que a gente leu, não se coloca pano novo em pano velho, ou seja, eu vou tirar essa maneira de viver, eu vou tirar esse padrão emocional, eu vou me despir desse padrão de pensamento, eu vou me despir desse padrão de comportamento, eu vou lançar fora essa roupa velha. Para quê? Para poder me revestir. O que é se revestir, gente? É vestir outra roupa. É se revestir de algo novo. Porque quando eu falo se despir, é você tirar uma roupagem. O que é uma roupagem? A roupa fala de quê? Fala da tua característica, da maneira como você se comporta. Fala da maneira como você é, daquilo que você, na verdade, é. Por quê? Porque está dentro de você. Lembra quando o Espírito de Deus, e no final dos tempos, o Espírito de Deus vai nos vestir de linho fino. O que é linho fino? Hábitos novos, hábitos segundo Cristo, hábitos ativados pelo reino de Deus. Então, quando nós nos despimos do medo, nos despimos da mentira, nos despimos do engano, nos despimos da frustração, nos despimos do sentimento de perca de tempo, nos despimos do não pertencimento, você precisa se revestir de outra estrutura. Você precisa se revestir. E vamos lá, amados. Se revestir é fácil? Não. Porque muitas vezes você vai precisar colocar uma roupa que não cabe na tua emoção. Você vai precisar ter um comportamento que ainda não é hábito seu. Você vai precisar colocar um sapato que vai apertar teu dedo e vai doer na carne. Mas o espiritual vai estar em conformidade com o padrão daquilo que é uma vida nova. Até que nós sejamos moldados. Porque a vida nova, ela precisa construir padrões, ela precisa construir modelo, ela precisa construir formato. Quantos entendem isso? Só que a roupa nova, às vezes, é desconfortável. É sim. Sabe por quê? Porque é um padrão novo, uma maneira nova de sentir, uma maneira nova de se deixar ser trabalhado. Você nunca deixou ninguém confrontar o teu emocional. Você sempre se fechou no teu emocional. Olha só. E quando vem um confronto emocional, dói, né? Ai, doeu. Essa roupa nova está apertada. Essa roupa nova está doendo todo o meu corpo. Por quê? Porque está mexendo nas estruturas que não existiam. Ou tirando as estruturas velhas para gerar uma estrutura nova. Entenderam? Então, se revestir do novo é exatamente isso. E por que é tão difícil, porque é tão complicado em tempos oportunos a gente criar um padrão novo? Por causa disso, por causa do medo, da desconfiança, da frustração, das dores passadas, por causa do padrão comportamental que muitas vezes você tem e você não quer sair desse quadrado. Esse quadrado é bom para as suas emoções velhas. Essas estruturas são boas para você, porque você está adaptado a elas. Quantos entendem? Mas, na hora de gerar o novo, vai ser desconfortável. Porque você vai precisar dar o que você ainda não tem.
mas pela fé e pelo poder do Espírito já está em você. Porque você já tem a semente da vida nova em você. Você precisa fazê-la crescer. Diga amém. Amém. Por isso, amados, que alguns retrocedem tão facilmente. Por quê? Porque só tem a semente. A semente, para ela poder produzir, ela precisa ser semeada numa boa terra. E quando a semente da fé é semeada em mim, é exatamente isso. Eu vou pegar a semente e ela vai dar fruto em minha vida. Ela vai frutificar em mim. Ela vai dar resultados em mim. Só que no nosso emocional, cativo, ferido, abalado, quantos estão dispostos a pegar a semente da fé, a estrutura que está em Deus, e dizer assim, eu vou ser curado, eu não aceito mais viver esse padrão comportamental. Eu não aceito mais essa pessoa frustrada, essa pessoa difícil, essa pessoa complicada. Eu não aceito mais. Eu decido ser uma pessoa livre. Eu decido ser uma pessoa diferente do que eu sou. Porque em Cristo isso é totalmente possível. E você se obriga àquela roupa nova, a partir de agora, ela caber em você, caber no teu emocional, caber no teu comportamento, caber no teu padrão mental. E alguns estão entram nesse processo e se sentem um mero impostor. Não, você está no processo. O que você não pode é continuar sendo o impostor da vida velha, porque a vida velha, ela é totalmente enganosa. Ela vem nos enganar. E aí você continua apegado àqueles hábitos velhos e você está servindo a Deus, não muda, não se compromete, não deixa o formato da vida nova gerar definição em você. Daqui a pouco passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você continua nos mesmos formatos. E a culpa é de quem? É de Deus? Não, a culpa é sua. A culpa é toda sua. Porque se o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente nós seremos livres. Livres. Por isso, amados, nós precisamos reconhecer o desânimo. O desânimo veio, dá um chute nele. Sai daqui, você não tem mais acesso às minhas emoções. Veio o medo, saia medo. Porque onde o Espírito de Deus está, ali está a liberdade. São coisas, amados, que fazem parte do nosso dia a dia. Não são coisas que estão longe. São coisas que estão no nosso dia a dia, que estão nos assaltando, que estão roubando a nossa força, que estão drenando a nossa fé, que estão modelando o nosso comportamento. E nós deixamos. Nós não podemos deixar. Amém? O sentimento de frustração, perspectiva frustrada. Se alguém te frustrou, levanta a cabeça e segue, porque Deus não vai te frustrar. Ele não muda. Aleluia. Amém. Eu creio que Ele vai voltar e a perspectiva que eu tenho aqui no retorno dele, eu estarei com Ele para sempre. Amém. Isso é uma certeza e uma garantia. Isso tem que ser a tua perspectiva. Só que pessoas te frustram e você se fecha para Deus. O que Deus tem a ver com a frustração dos outros sobre você? O que Deus tem a ver? Aí você diz, Deus não me guardou, mas você ainda nem deixou o Espírito dele transformar a sua vida. Como é que você quer que ele transforme o outro, que você ainda nem foi transformado? É ou não é assim? É assim. Então, nós precisamos entender que o padrão da vida velha vai te dar desânimo, medo, frustração, sentimento de perca de tempo. Eu estou aqui há 10 anos, minha vida continua a mesma coisa. Você quer ativar as novidades do reino? Se lança no que o Senhor diz todo dia que vai ter novidade. É assim, olha, é novidade igual uma enxurrada, nunca acaba. Todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Nenhuma hora vai ser igual à outra.
se você se lançar no desafio de se permitir ser transformado pelos padrões da vida que Jesus quer gerar em você. É isso. Aleluia? Então nós precisamos nos despir. Diga assim, despir. É tirar a roupa velha, é tirar o fermento, é tirar o engano, é lançar fora padrões antigos. Padrões antigos, eles sempre vai ser mais confortável. Padrões antigos serão aquilo que você já conhece, então é fácil viver. Não, o meu emocional funciona assim. Não, o meu hábito é esse. Não, eu gosto de ser assim. Mas isso está comprometido com o propósito? Está comprometido com o projeto de Deus para você? Isso está comprometido com a estrutura nova que precisa ser desatada no seu emocional? Se não estiver, chore, bate a cabeça na parede, faça jejum, vá para a oração, vá chorar nos pés do Senhor, vá jejuar, vá clamar, vá pedir ajuda, vá ler a Bíblia, vá buscar as ferramentas que vai desatar em você uma estrutura nova. Aleluia. Eu sei que não é fácil, amados. Não é. É difícil. Requer muito. Mas vale muito a pena. Aleluia. Vale muito a pena. E nós precisamos nos desafiar a isso. Por quê? Porque se a gente não se desafiar, nós continuaremos nos mesmos padrões. E se tem uma coisa que demora a mudar padrão, é o emocional. Sabe por quê? Porque o emocional, o combustível que está na alma, que é o emocional, ele tem uma voz muito latente, que vai querer falar, mandar, ordenar, conduzir você a decisões que estão ligadas a padrões antigos. E se você se deixar, você será facilmente enganado a continuar assim até o último dia da sua vida nessa terra. Mas, se você entender que Deus, Ele não quer esse padrão, que esse padrão é nocivo, que esse padrão prende você, que esse padrão te leva para o deserto, que esse padrão te torna um infiel, um murmurador, uma pessoa incircuncisa, você tem que abandonar esses padrões. Porque senão, eles podem ser a tua ruína. Entende? Nós precisamos definir isso no nosso homem interior, na nossa alma e nas nossas estruturas de comportamento. E dessa maneira, amados, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque a semente da fé, ela te dá acesso a tudo que o reino de Deus propõe para você. Tudo. É por isso que Jesus falou assim, se o grão de mostarda, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode tudo em Deus. Por quê? Porque você tem a semente da eternidade em você. Ela está em você. Ela não está fora, ela está no teu interior. Então, nada é impossível ao que crê. Tudo é possível, amém? E dessa maneira a gente pode experimentar das bênçãos futuras, das bênçãos vindouras. E ver que no nosso ambiente, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nós experimentaremos as bênçãos daquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém. Aleluia. Vamos nos colocar de pé e vamos orar.